Prezado irmão e amigo do portal Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Por bondade e misericórdia do nosso Deus, chegamos à lição de número 13, a última desse trimestre, que traz como título Eu creio na vida após a morte. Creio que durante esse trimestre, todos nós, alunos e professores da EBD, fomos abençoados e enriquecidos com o conhecimento da Santa Palavra de Deus. Como você possivelmente viu na introdução deste vídeo, estaremos estudando no próximo trimestre o seguinte tema: Jesus e o seu tempo, conhecendo o contexto da sociedade judaica nos tempos de Jesus. Continue orando pela equipe do portal EBD, como também não deixe de divulgar este canal de conhecimento aos seus amigos, irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Este portal tem como principal finalidade auxiliar professores e alunos no aprendizado da Palavra de Deus. Lembramos que você poderá baixar o esboço das aulas através do portal no seguinte endereço: www.portalebd.org.br. Queridos professores, como objetivos para esta aula, seus alunos deverão saber que existe vida após a morte, que o céu e o inferno são reais e o que é a ressurreição. A maioria das pessoas evitam falar sobre a morte, haja vista que este assunto realmente não é nada agradável. Mas por que será que o ser humano não gosta deste assunto? O próprio significado da palavra morte pode nos explicar o porquê desta aversão, pois quer dizer separação. A morte física nos separa das pessoas que amamos e a morte espiritual nos separa de Deus, nosso Criador. Como diz Dennis Allen, a morte é uma separação. Podemos entender este fato claramente considerando como a Bíblia descreve a morte espiritual. Ao olharmos para o livro de Gênesis, encontramos pela primeira vez o conceito de morte. Deus disse a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso isso acontecesse, ele morreria como consequência do seu pecado. Gênesis 2:17. Infelizmente, o homem desobedeceu a Deus e, consequentemente, foi expulso do jardim do Éden. Gênesis 3:23. Assim, Adão e Eva ficaram separados de Deus, vivos fisicamente, porém mortos espiritualmente. A Bíblia Sagrada fala sobre 3 tipos de morte, a saber, morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física, Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Na morte física, nosso espírito é separado do nosso corpo. Esse tipo de morte é consequência do pecado de Adão e Eva, lá no jardim do Éden, que por sua vez, como diz Paulo, passou a mesma para todos os seus descendentes. Romanos 5:12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte espiritual. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O homem morre espiritualmente, mesmo estando vivo fisicamente, porque a morte espiritual nada mais é do que a separação de Deus. E essa separação ocorre por causa dos nossos pecados. Não somente Paulo, mas o profeta Isaías também revela este estado do homem. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A morte eterna. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. A Bíblia refere-se a essa morte como a segunda morte,
Ela é consequência da morte espiritual, porém muito mais terrível, pois separa o homem de Deus para sempre. O destino daqueles que passam por ela é o lago de fogo. Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esses são, portanto, os 3 tipos de mortes descritos pela Bíblia. É bom lembrar que os que servem a Deus estão livres da morte espiritual e eterna, e ainda que passem pela morte física, serão ressuscitados. João 11, 25. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No primeiro capítulo da nossa lição, o comentarista faz a seguinte pergunta: existe vida depois da morte? Antes de comentarmos o que a palavra de Deus diz a esse respeito, gostaríamos de citar algumas doutrinas humanas que contradizem a Bíblia Sagrada, conforme mencionado por Dennis Allen. A morte é o fim da existência? As pessoas que não acreditam na existência de Deus, obviamente negam a ideia de vida após a morte. Outros, mesmo entre aqueles que se proclamam seguidores de Jesus, ensinam que os injustos deixarão de existir quando morrerem. Em contraste, Jesus claramente ensinou que a existência não cessa com a morte. Mateus 22, 31 a 32 e Lucas 16, 19 e 31. O problema fundamental nessa doutrina humana, que diz que a existência cessa com a morte, é o erro de não entender que a morte é uma separação e não o fim da existência da pessoa. Veja Tiago 2,26. Algumas igrejas, seguindo doutrinas de homens, negam a existência do inferno, mas a Bíblia mostra que todos serão julgados e separados, os justos para a vida eterna e os ímpios para o castigo eterno, separados de Deus para sempre. João 5, 28 e 29 e Mateus 25, 41 e 46. A reencarnação. Muitas pessoas estão fascinadas pela ideia da reencarnação, incluindo-se aquelas que seguem religiões orientais, como o hinduísmo, e outras que aceitam a filosofia da nova era ou os ensinamentos do espiritismo. A doutrina da reencarnação ensina que nossa alma voltará, possivelmente centenas de vezes, para viver novamente e para ser aperfeiçoada em consecutivas vidas. A Bíblia não diz nada para provar esta ideia. Em contraste, a palavra de Deus ensina que morreremos só uma vez. Hebreus 9, 27 e 28. Diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Pense no significado desta afirmação. Se uma pessoa precisa morrer muitas vezes, qual é o valor do sacrifício de Jesus? Teria ele também que morrer muitas vezes? Esta passagem mostra que ele morreu uma vez para pagar o preço dos nossos pecados. Segundo os Coríntios 5 e 10, afirma que cada pessoa será julgada segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Neste versículo, Paulo não fala de corpos, mas de um corpo só. O meu espírito, e nem o seu, voltará para ser aperfeiçoado em outros corpos. Quando morrermos, o nosso espírito volta para Deus. Note também que a ideia de que nossas almas são aperfeiçoadas através da reencarnação é absolutamente oposta à doutrina bíblica de que somos salvos pela graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. O purgatório. A doutrina do purgatório foi propagada pelo catolicismo e sugere que há uma oportunidade depois da morte para sofrer por causa de certos pecados antes de entrar no céu. Essa doutrina diminui o valor do sacrifício de Jesus, que deu a seus servos o dom gratuito da salvação. Não podemos merecer nossa passagem para o céu, nem antes, nem depois da morte. Quando a Bíblia fala da situação dos mortos,
ela diz que é impossível ao ímpio escapar dos tormentos para entrar no conforto dos fiéis. Lucas 16, 25 e 26. A doutrina do purgatório simplesmente não é encontrada na Bíblia Sagrada. Comunicação com os mortos. A prática do espiritismo e de algumas outras religiões, ao tentar comunicar-se com os mortos, é absolutamente oposta ao ensinamento da Bíblia. Quando o homem rico de Lucas 16 pediu que o mensageiro dos mortos fosse enviado para ensinar sua família, Abraão disse que isto não seria permitido e que nem era necessário. Lucas 16, 27 e 31. No Velho Testamento, Deus condenou como abominações esses esforços para consultar os mortos. Deuteronômio 18, 9 e 12. A consulta aos mortos é ligada à idolatria e à feitiçaria, coisas que são sempre condenadas, tanto no Velho como no Novo Testamento. É absolutamente e sempre errado tentar consultar os mortos. Agora vejamos o que a Bíblia Sagrada diz que acontece com um homem após a morte. Em Eclesiastes 12, 7, lemos o seguinte: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Bem, se o espírito volta para Deus, o que ele faz com o nosso espírito? Não nos é revelado detalhes sobre isso, mas o que sabemos pela Bíblia é o seguinte: Deus confortará o fiel e mandará o ímpio para um lugar de tormentos. Lucas 16, 25. Deus julgará cada pessoa. Hebreus 9, 27. Este julgamento será de acordo com a palavra que Deus revelou através de seu Filho. João 12, 48. Ele julgará as coisas que fizemos em corpo. 2 Coríntios 5 e 10. Passagens como Mateus 25, 31 a 46 e 2 Tessalonicenses 1, 7 a 12 mostram claramente que haverá uma eterna separação, a morte espiritual, entre os justos, que são os obedientes, e os injustos, que são os desobedientes. Podemos concluir, então, que a morte eterna não é o fim da existência, mas uma eterna separação de Deus. É óbvio que no caso do homem rico, porém desobediente, em Lucas 16, que uma pessoa ainda estará consciente, mas que o injusto nunca poderá atravessar a separação para estar na presença de Deus. A segunda pergunta que nos é feita pelo comentarista no capítulo 2 da revista é a seguinte: céu e inferno, isto é, existe céu e existe inferno? Com relação ao céu, estamos certos de que ele existe, de que ele é real. A Bíblia nos diz que o céu é o trono de Deus. Isaías 66, 1, Atos 7, 48 e 49. Depois da ressurreição e aparição de Jesus na terra aos seus discípulos, ele foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Marcos 16, 19 e Atos 7, 55 e 56. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9, 24. Jesus não só foi adiante de nós, entrando a nosso favor, mas ele está vivo e tem um ministério atual no céu, servindo como nosso sumo sacerdote no verdadeiro tabernáculo feito por Deus. Hebreus 6, 19 a 20. O Senhor também nos disse que há muitas moradas na casa de Deus e que ele foi preparar um lugar para nós. Temos a garantia de sua palavra, que um dia ele voltará à terra para nos levar com ele de volta ao céu. João 14, 1 a 4. Nossa crença em um lar eterno no céu é baseada em uma promessa explícita de Jesus. O céu, com certeza, é um lugar real. O céu realmente existe. Com relação ao inferno, o inferno é real?
Estudos mostram que mais de 90% das pessoas no mundo creem em um céu, enquanto menos de 50% creem em um inferno eterno. De acordo com a Bíblia, o inferno é sim real. A punição dos ímpios no inferno é tão eterna como a felicidade dos justos no céu. A punição dos perdidos mortos em pecado é descrita através da Escritura como fogo eterno, Mateus 25:41. Fogo que nunca se apaga, Mateus 3:12. Vergonha e desprezo eterno, Daniel 12:1. Um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, Marcos 9:44-49. Um lugar de tormentas e chamas, Lucas 16:23-24. Eterna perdição, 2 Tessalonicenses 1:9. Um lugar de tormento com fogo e enxofre, onde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, Apocalipse 14:10-11. E lago de fogo e enxofre, onde os ímpios de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, Apocalipse 20, verso 10. O próprio Senhor Jesus indica que a punição no inferno é eterna, e não meramente a fumaça e as chamas, Mateus 25:46. Vimos então, à luz das Escrituras Sagradas, que tanto o céu como o inferno são reais. Segundo Mateus 25:41, o inferno não foi criado para o homem. Olha o que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas em contrapartida, Deus preparou o céu para os seus filhos. João 14:2-3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E você que me ouve neste momento, já decidiu onde desejas passar a eternidade? Não se esqueça que para entrar no céu é necessário crer em Jesus. João 3:18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No terceiro e último capítulo da revista, temos o seguinte assunto: a ressurreição. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, faz menção às seguintes perguntas: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? 1 Coríntios 15:35. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, no estudo sobre a ressurreição do corpo, somos informados que a ressurreição do corpo é uma doutrina fundamental das Escrituras. Refere-se ao ato de Deus de ressuscitar dentre os mortos o corpo do salvo e reuni-lo à sua alma e espírito, dos quais esse corpo esteve separado entre a morte e a ressurreição. A Bíblia revela pelo menos 3 razões por que a ressurreição do corpo é necessária. Primeiro, o corpo é parte essencial da total personalidade do homem. O ser humano é incompleto sem o corpo. Por conseguinte, a redenção que Cristo oferece abrange a pessoa total, inclusive o corpo. Romanos 8:18-25. Segundo, o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Na ressurreição, ele voltará a ser templo do Espírito. E terceiro, para desfazer o resultado do pecado em todas as áreas. O derradeiro inimigo do homem, a morte do corpo, deve ser aniquilado pela ressurreição. 1 Coríntios 15:26.
A Bíblia também nos apresenta pelo menos 10 casos de ressurreição. No Antigo Testamento temos 3. O filho da viúva, 1 Reis 17, 17 a 24. O filho da mulher sunamita, 2 Reis 4, 32 e 37. O homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, 2 Reis 13, 20 a 21. No Novo Testamento, encontramos o registro do filho de uma viúva, Lucas 7, 11 e 15. A filha de Jairo, Lucas 8, 41 e 42. Lázaro, João 11, de 1 a 44. Muitos santos que haviam morrido depois da morte de Jesus, Mateus 27, 52. O próprio Jesus, Mateus 28, de 1 a 8. Tabita, Atos 9, 36 a 43. E Eutico, o jovem que dormiu durante o sermão do apóstolo Paulo e por estar numa janela caiu e morreu. Mas o apóstolo foi lá, orou por ele e ele foi ressuscitado. Esses são, portanto, os casos de ressurreição, tanto no Novo como no Velho Testamento. As Sagradas Escrituras também falam de 2 ressurreições. Não sabemos o dia nem a hora da ressurreição, mas sabemos que será no dia do arrebatamento para os salvos e no dia do juízo para os ímpios. A palavra de Deus nos diz que todos, salvos ou não, ressuscitarão. Daniel 12, 2, João 5, 28 e 29, Atos 24 e 15 e outras passagens. Haverá, no entanto, um período de 1000 anos entre a ressurreição dos salvos e os não salvos. Apocalipse 20, verso 5. A Bíblia nos revela que há uma ordem na ressurreição, conforme 1 Coríntios 15, 23 e 24 e 1 Tessalonicenses 4, 14 e 17. Primeiramente, Cristo, 1 Coríntios 15, 20 e 23. Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Depois, os que são de Cristo, 1 Coríntios 15, 23 e 1 Tessalonicenses 4, 14 e 16. Isso inclui os crentes mortos no Antigo Testamento e também no Novo. Por último, ou seja, 1000 anos depois, ressuscitarão os não salvos para a condenação eterna. Apocalipse 20, versos 5 e versos 12 a 15. Uma observação: entre a ressurreição dos salvos e não salvos ocorrerão 2 ressurreições, a saber, das 2 testemunhas, Apocalipse 11, versos 7, 11 e 12, e dos mártires da grande tribulação, Apocalipse 20, verso 4. É por isso que os servos de Deus não temem a morte, pois assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Finalizando, conforme recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, nós que servimos ao Senhor Jesus, não devemos encarar a morte como os incrédulos que não têm esperança, mas que possamos encará-la como ele, que dizia: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1 e 21. Quando então chegou a sua hora, Paulo estava preparado. Por isto, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Como disse certo pregador, Jesus quebrou a espinha dorsal da morte. Ele matou a morte com a sua morte e triunfou sobre ela em sua ressurreição, e nos deu também vitória sobre ela. Glória a Deus.
Assim, meu amado irmão, encerramos esta pré-aula, esperando retornar na próxima semana com a primeira lição do segundo trimestre de 2015, se Deus assim nos permitir. Uma ótima aula para você. Fique na paz do Senhor Jesus.